Fala aí pessoal, tudo bem? Eu vou fazer nesse vídeo aqui parte da questão 2 da primeira lista de exercícios, a questão que trata aí de círculo de Mohr. O enunciado diz assim: para cada um dos estados de tensão plano listados a seguir, desenhe um diagrama de círculo de Mohr rotulado apropriadamente. Encontre as tensões de cisalhamento e normais principais e determine o ângulo de x até σ1, né, a primeira tensão principal. Desenhe os elementos de tensão orientados nas direções principais. Tá? Por que eu falei que eu vou fazer parte dessa questão? Eu vou fazer aqui, na verdade, a letra A, que é muito parecida com uma que eu fiz em sala. A diferença aqui vai estar na orientação da tensão de cisalhamento, vocês vão ver. E vou fazer também a letra C, né, que aí ilustra um caso já bem diferente. Então vamos lá. Começar aqui pela letra A. A gente tem σx igual a 12, σy igual a 6, tal xy igual a 4, né, todas as tensões aqui em megapascal, e tal está no sentido anti-horário, no sentido horário. Essa indicação de sentido aqui corresponde à face da direita. Deixa eu fazer um elemento aqui que vai ficar mais claro. Então, desenhando aqui, né, a gente vai colocar aqui na face orientada com eixo x, né, o σx. Tá, então põe aqui também σx. Nas outras faces aqui a gente vai ter a tensão normal σy, que aí vou desenhar um pouquinho menor para representar que o módulo dela é um pouco menor. Mas ela também é positiva, σy. Então significa que esse elemento está sendo tracionado aí nos dois sentidos. E a tensão de cisalhamento valendo 4 megapascal no sentido anti-horário, no sentido horário. Falei errado de novo, no sentido horário. Onde que a gente vai desenhar ela aqui? Ela corresponde ao sentido horário nessa face da direita. Então aqui na direita ela está no sentido horário. Então aqui ela está para baixo e, consequentemente, aqui na face de cima, por exemplo, ela estaria no sentido anti-horário, né? Aí a característica da tensão de cisalhamento. Aqui na face de baixo também sentido anti-horário, então ela estaria para a direita, e na face da esquerda aqui, aí já é no sentido horário, né? que é a tensão alinhada com x, aí, então ela está para cima. Então essas duas aqui no sentido horário, a de cima e a de baixo no sentido anti-horário. E aí como é que a gente representa isso no círculo de Mohr? Né? Primeira coisa vamos identificar as tensões da face da direita aqui, ó. Sigma positivo, então sigma está aqui ao longo do eixo x, positivo e valendo 12. Então vai estar aqui em algum ponto aqui nessa linha que corresponde ao número 12. E o tal aqui vale 4 no sentido horário. O sentido horário no círculo de Mohr a gente representa do lado positivo. Então o pontinho da face da direita ali vai estar por aqui, 4 e 12. Na outra face a gente tem tensão normal valendo 6, então vamos identificar que o 6 está nessa linha aqui, e tal nessa face, né, ele já é negativo, já está no sentido anti-horário, então vai estar abaixo aqui do zero. Então vamos lá no menos 4, o valor é o mesmo, né, o módulo é o mesmo, mas está aqui embaixo. Então a gente tem aqui o ponto da face y, né, e aqui o ponto da face x, só para identificar. Esses dois pontos eles pertencem ao círculo de Mohr. Então a gente já tem dois pontos que estão contidos no círculo. O que mais que dá para identificar aqui? Dá para a gente identificar diretamente onde que vai estar o centro desse círculo. Porque o centro, ao longo do eixo sigma aqui, ele vai estar na metade da distância entre esses dois pontos. Então, desse primeiro ponto aqui até o outro, a gente tem 6 unidades, né, 6 megapascal. A metade aqui vai estar exatamente com 3 de distância de cada um. Então, 3 de distância do primeiro vai estar no 9, e aqui em cima da linha de tal igual a 0. Então, vou pegar o ponto aqui, esse ponto aqui corresponde a sigma igual a 9, que é a metade na direção horizontal, aqui é a metade da distância entre os dois pontos. Tá? Então, mais um ponto que está aí no círculo, né? Então, a gente já consegue identificar o tamanho do raio desse círculo. Esse aqui é o centro e esse aqui é um ponto na linha do círculo. A gente já sabe quanto que vale esse raio, né? O raio vai ligar esses dois pontos. Poderia fazer também com a parte de baixo aqui, tá? Dá na mesma, o problema é o mesmo.
E como que a gente vai calcular o tamanho desse raio? Bem, a gente sabe quanto que vale essa distância aqui, né, que é basicamente o 4, que está ali. Do centro até o ponto, a gente também sabe quanto que vale, que é de 9 até 12, né? Eu não anotei aqui, mas aqui está em 9. Então aqui vale 3. Basicamente, aí é um triângulo retângulo, né? Com os dados mais conhecidos, né? 3 de um lado, 4 do outro. Consequentemente, aí, esse raio vale 5. Né? É só fazer o teorema de Pitágoras que a gente saca esse valor de 5. Beleza, então, aqui também agora a gente já consegue identificar onde vão estar as tensões principais. Porque uma delas vai estar no centro mais o raio, então 9 mais o 5 vai estar lá no 14, né? 9 mais 5 vai estar aqui no 14. E 9 menos o 5 vai estar aqui no 4. Então, no outro ponto aqui. Então, aqui a gente já tem as duas tensões principais, né? Uma no 4 e a outra no 14. Aqui já daria para a gente esboçar esse círculo, né? Ele tem que passar nos dois pontos aqui de tensão principal, tem que passar também nos dois pontos que a gente tinha marcado antes, né? O ponto da face X e o ponto da face Y. Aí já dá para traçar um círculo passando por esses pontos. Basicamente, então, esse aí é o círculo de Mohr desse problema. Tá? Aí, o que mais que a gente precisa fazer aqui, né? A gente pode usar esse círculo para identificar quanto que vale o ângulo das tensões principais, né? A gente tem essa direção aqui cartesiana do elemento e tem essa direção aqui horizontal, que é a direção que contém as tensões principais. A diferença entre essas duas direções, né? Posso passar uma reta aqui. A diferença entre as duas aqui, ó, é o ângulo principal, né? Só que aqui no círculo de Mohr, o ângulo ele é sempre multiplicado por 2, né? A gente consegue ver isso, ó, as tensões em Y e as tensões em X, né, as tensões normais aqui, elas estão defasadas de 90 graus. Aqui no gráfico a gente percebe que elas estão defasadas de 180. No gráfico a representação é dobrada. Isso indica então que esse ângulo aqui corresponde, na verdade, a 2 vezes o ângulo da direção principal, 2φp. Então a gente pode calcular quanto que vale esse ângulo aqui, dividir por 2, que aí a gente vai ter o ângulo para a gente chegar na direção principal. Vamos fazer isso. Aqui de novo a gente usa o triângulo, né, esse triângulo retângulo aqui para determinar quanto que vale esse ângulo. Né? O ângulo aqui a gente pode fazer, dizer que 2φp é igual ao arco tangente, né? A gente pode usar qualquer uma das propriedades trigonométricas aqui. Vamos usar a tangente, que é mais simples. Arco tangente do cateto oposto, que vale 4, dividido pelo cateto adjacente, aí, que vale 3. Então, é o arco tangente de 4 sobre 3. Tá? Esse valor aqui dá algo em torno de 53,1, né? E aí, dividindo por 2, φp, tá? Aqui está aproximado, é aproximadamente 26, na verdade, 0,55, tá? O resultado aproximado aí, 26,55. Tá, então agora a gente já consegue desenhar um elemento, né, que tenha a orientação principal. Ele vai estar aqui, ó, de X até as tensões principais. A gente tem que girar esse elemento aqui no sentido horário, certo? No sentido horário. E o ângulo vai ser 26,55. Então, vamos desenhar um outro elementinho aqui. Digamos que aqui é o eixo X original. X. Desenhar um elemento um pouco inclinado aí. Opa. Tá? E o ângulo de inclinação aqui. Então, aqui tem a direção 1 do elemento, aqui a direção 2, a direção principal 1, direção principal 2. De X até 1 aqui a gente tem 26,55 graus. Tá? E ao longo de 1, então, a tensão qual que é a tensão principal 1 e qual que é a tensão principal 2. Aí, para identificar o seguinte, a 1, a gente geralmente chama a tensão que é a maior, sigma 1, e sigma 2 é menor aqui. Sigma 1, então, vale 14, né? 14 megapascal.
14 MPa. Aqui também da mesma forma, 14 MPa. E sigma 2, a outra tensão principal ali, que é o 4 MPa. Aqui embaixo, então, 4 MPa. E aí, quanto que vale a tensão dos elementos, né, nesse elemento aqui? No elemento orientado na direção principal, o cisalhamento vale 0, né? A gente está exatamente em cima da linha aqui, onde o cisalhamento vale 0. Certo? Então, aqui está o elemento com orientação das tensões principais. Outra coisa que o exercício pediu foi para a gente avaliar quanto que é a tensão do isolamento máximo. Aí a gente consegue ver diretamente aqui no gráfico, né? A tensão do isolamento máximo, ela pode estar aqui em cima ou aqui embaixo. Ela corresponde aí aos pontos onde a tensão do isolamento é máxima, né? Maior distância aqui ao longo desse eixo Y. Então está aqui em cima, 5, ou aqui embaixo, né, em módulo, é a mesma, só muda o sinal, 5 e menos 5 é a tensão do isolamento máximo. E ela está defasada aí, ó, 90 graus com essa direção principal. Tá? 90 graus aqui no círculo de Mohr. Na realidade aqui era só a gente pegar esse elemento aqui e girar 45 graus, aí a gente teria a direção da tensão do isolamento máximo. Mas perceba uma coisa, no ponto onde a tensão de isolamento é máxima, o sigma ele não é igual a 0, né? A gente não tem tensão normal igual a 0. O sigma aí vai ser 9, que é exatamente o ponto central aí do ciclo. Beleza, então a letra A era isso, vamos ver aqui a letra B agora. Tá, a mesma abordagem, né, o mesmo procedimento. Vamos fazer aqui um elementinho nas coordenadas que foram dadas aí, né, fazer um elementinho aqui. A gente tem sigma x igual a 10. Vou colocar aqui o sigma x valendo 10. A gente tem sigma y valendo 24. Então também é positivo, só que agora o sigma y é maior. Valendo 24. Tal xy vale 6 no sentido anti-horário. Então aqui na face da direita, sentido anti-horário. Então aqui vai estar sentido horário. Aqui vai estar também no sentido anti-horário. E aqui na face de baixo, no sentido horário. Sentido horário embaixo. E o valor é 6, né? 6 aqui. Então vamos lá representar isso no círculo aqui. Primeira coisa, vamos pegar a face da direita. Tensão valendo 10, tensão normal valendo 10. E o sigma e o tal valendo 6. Só que como ele está anti-horário aqui, eu vou representar embaixo no gráfico. Então vai ser 10 em sigma e menos 6 aqui no eixo Y, que corresponde a tal. Na outra face, o que a gente tem? A gente tem 24, deixa eu apagar isso aqui, a gente tem 24, né, e o tal vai ser positivo, vai estar no sentido horário. Então deixa eu contar aqui onde que vai estar o 24. Bem, tem 10 divisões, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10, então 24 vai estar 2 divisões aqui antes do 25. 24 está por aqui. Só que vai estar lá no 6, né? Então vai estar passando aqui o círculo. 24 e 6 positivo agora. Agora também a gente consegue identificar onde vai estar o centro, né? A distância entre eles aqui no eixo horizontal é 14. Então o centro está a 7 de distância de cada um. Então 10 mais 7 vai estar no 17. Então 17 está 1, 2, 3, 4 depois do 15. Então o centro vai estar por aqui. Aí a gente pode fazer de novo aquele triângulo retângulozinho aqui, né, para identificar o tamanho desse raio. Então aqui tem, né, deixa eu fazer aqui do lado, aqui tem 6 de altura. Aqui tem, né, esse outro cateto aqui que começa aqui mais ou menos. E vai até aqui, se não me engano. Isso, ele tem 7. Né? Então, agora é fazer o teorema de Pitágoras para determinar o valor desse raio aqui. Aí, como é que vai ficar? Vai ficar r ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Né? Então, r é igual a raiz de 49 mais 36. Essa soma aqui vai dar 85, tá? E a raiz de 85 é aproximadamente, não tem raiz exata aí, mas ela é aproximadamente
9,22. Tá? A última raiz inteira antes do 85 é a raiz de 81, né, que vale 9. Então está ligeiramente maior do que 9. Certo? Então a gente já tem aí quanto que vale o raio. Né? O raio vale, deixa eu escrever aqui na figura, o raio vale 9,22. Então agora a gente consegue determinar as tensões principais. Lembrando que o centro está na posição 17, né, que é a metade do caminho entre 10 e 24. Então a gente é só fazer 17 mais 9,22, que aí vai dar 26,22, né? Então é só pegar o 25, 26 está por aqui, algum pontinho logo depois do 26, mais ou menos por aqui. E depois a gente faz 17 menos 9,22, tá? 17 menos 9 daria 8, né? E aí menos 0,22 dá 7,78. Então é só procurar aqui. Aqui está o 9, aqui está o 8, então é quase chegando no 8. 7,78, mais ou menos aqui, ó. Certo? Aí o círculo então de Mohr, ele vai passar nesses 4 pontos. Agora já dá para a gente esboçar, passando aqui pelos 4 pontos. Tá? Tá aí então o círculo. Agora a gente pode calcular o ângulo para a direção principal, né? Aí é a mesma coisa da letra A, só que aí é o seguinte, deixa eu até completar aqui, o raio aqui vai até o ponto X, porque o ângulo é medido em relação a X, né? O ângulo que a gente quer no final das contas, o 2φp, é esse ângulo aqui, ó, que pega desde... Essa aqui é a posição X agora e essa aqui é a posição Y. Pega desde X e vai até a direção da primeira tensão principal. Então, esse ângulo aqui corresponde a 2φp, tá? Então, como que a gente vai calcular ele? A gente pode calcular o complementar aqui, né? A gente pode calcular esse ângulozinho complementar, depois faz 180 menos esse complementar aqui, a gente tem o valor de 2φp. Então, deixa eu anotar isso. 2φp vai ser igual a 180 menos esse ângulozinho aqui, ó. E quem é esse ângulozinho? Esse ângulo é o ângulo que tem arco tangente, né? Deixa eu colocar aqui, tan. E aí, cateto oposto, né? O cateto oposto aqui, vou escrever lá em cima, já tinha, mas eu vou escrever aqui também. O cateto oposto vale 6, é esse triângulo aqui, ó. Cateto oposto valendo 6, cateto adjacente valendo 7. Então faz o atan de 6 sobre 7. Tá? Deixa eu ver aqui. Esse valor de atan de 6 sobre 7 dá 2π, deixa eu escrever aqui primeiro, 180. Esse cálculo aqui dá 40,6. Então vai ficar menos 40,6. 2φp, então, 2φp é igual a 139,4. Consequentemente, φp, que corresponde à metade, vale 69,7, tá? 69,7 graus. Beleza, agora a gente pode esboçar esse ângulo. Lembrando que aqui do X até chegar na direção principal 1, a gente vai estar girando no sentido anti-horário. Então vou desenhar um elementinho pequeno aqui em cima para representar essa condição. Eixo X, tá? Agora girando no sentido anti-horário. Então vamos colocar ele para cá, o elemento vai estar aqui, tombado para cá. Como é que posso fazer em linha cheia? Vai ficar melhor. Tombado para cá, a direção principal 1 aqui. É claro que o ângulo não vai ficar certinho, né? Esse ângulo aqui corresponde ao 69,7 graus, né? No sentido anti-horário. Então nessa direção aqui a gente tem a tensão principal 1. Eu não vou anotar o valor dela, que é 26, né? A gente fez aqui, vou anotar aqui no gráfico que tem mais espaço, é 17 mais 9,22. Então é 26,22. E a do outro lado aqui seria 7,88, né? Essa tensão aqui. Então, digamos que essa aqui é sigma 1, essa aqui sigma 2. Então aqui nessa direção aqui a gente tem sigma 1, na outra direção
sigma 2. Tá? E de novo, nessa orientação aqui, esse elemento não tem tensão de isolamento. Né? Nesses pontos, a tensão de isolamento vale 0. E a tensão de isolamento máxima, ela vale quanto? Ela corresponde exatamente ao raio aqui, né? Que é quando o raio a gente chegar no topo do círculo aqui ou no fundo. E aí, então, em módulo, a tensão de isolamento máxima é 9,22. Certo? E a orientação dela é só a gente pegar esse ângulo aqui e somar mais 45. E aí a gente acha a posição onde a gente tem a tensão de isolamento máximo. Então, beleza, era isso aí para esse vídeo. Valeu!